Em 1984, Jennifer Thompson tomou uma decisão consciente enquanto estava sob a ameaça de uma faca. Ela não ia apenas tentar sobreviver, ela ia memorizar. Ela focou intensamente no formato do cabelo, nos contornos da face, procurando por cicatrizes e marcas. Ela acreditava estar gravando a identidade do agressor com a precisão de uma câmera fotográfica. Ela disse: I wanted to remember everything about this person's face. Recognize every single facial feature about him. Did he have a scar? Did he have a tattoo? Did he have a piercing? Did he have a missing tooth? What did his hair look like? What were the shape of his eyes, his mouth, his nose? Everything about his face became paramount. E ela identificou Ronald Cotton como seu agressor sexual e depois testemunhou contra ele no julgamento. Ela disse: eu tinha certeza, eu sabia, eu tinha escolhido o cara certo e ele ia pra cadeia. Se houvesse a possibilidade de sentença de morte, eu queria que ele morresse. Eu queria ligar o interruptor. Ronald Cotton foi condenado à prisão perpétua e passou 11 anos em uma prisão de segurança máxima, até que os avanços em exame de DNA confirmaram de maneira irrefutável que não tinha sido ele que cometeu o crime. Por mais que Jennifer tivesse certeza absoluta de que ela estava certa, ela estava errada. Bob Powley era o verdadeiro criminoso. Jennifer não mentiu. Era Cotton quem ela via nos pesadelos. E era contra ele quem ela rezava à noite, para que morresse na cadeia. Há a ilusão de que a memória funciona como um disco rígido de computador ou um registro em vídeo da realidade. Já não é bem assim, mas sob estresse extremo, nosso cérebro ainda entra em curto. Diante de uma ameaça à vida, o corpo inunda o cérebro com o hormônio do estresse. A amígdala, o centro neural de medo, entra em um estado de hiperativação. E para focar puramente no instinto de sobrevivência, a amígdala essencialmente asfixia e inibe a rede do hipocampo. A área responsável por codificar detalhes geométricos, contextuais e espaciais de alta resolução. Por isso, o esforço mental de Jennifer para gravar a imagem do agressor foi inútil, porque o rosto verdadeiro do criminoso nunca nem chegou a ser salvo. E esse caso expõe uma vulnerabilidade na nossa arquitetura mental. A memória não é um cofre impenetrável do passado, mas uma simulação fluida, frágil e facilmente editável. Se você abrisse um livro de psicologia há algumas décadas atrás, você veria o dogma da consolidação. A ideia de que sua memória funcionava como um cofre de banco. Você vivia um momento marcante, o cérebro passava um tempo processando aquilo e a lembrança era trancada e cristalizada. Virava um arquivo de leitura blindado e intocável contra qualquer modificação externa. Mas como estamos percebendo, eles estavam tragicamente errados. No século XIX, Hermann Ebbinghaus já tinha mapeado a sua famosa curva do esquecimento, provando que o nosso cérebro deleta a maior parte das informações poucas horas após o evento. Mas o tempo a apagar nossos arquivos é apenas a metade do problema. A outra metade é como o cérebro ensina a si mesmo a mentir. Na ciência da computação existe um fenômeno chamado bitroot. Sabe aquele HD antigo ou aquele pendrive que você guarda na gaveta há anos? Então, com o passar do tempo, a integridade da informação que está lá dentro simplesmente apodrece. Mudanças de temperatura ou falhas microscópicas fazem com que o 1 do bit vire um 0. O arquivo se corrompe sozinho sem que você ou qualquer pessoa tenha encostado nele. E adivinha, o seu cérebro lida com a passagem do tempo, sofrendo uma degradação parecida, só que de um jeito mais frágil. Como a lembrança não é um processo de leitura passiva, quando você evoca uma memória do passado, você está literalmente abrindo a fonte do arquivo. No exato milissegundo que uma lembrança surge na sua consciência, a química que mantinha ela presa no seu cérebro sofre um abalo. Os receptores da célula se soltam e a memória meio que derrete e fica fluida, instável e totalmente vulnerável. Essa é a reconsolidação de memória. E é exatamente na brecha dessa interação que mora o grande problema. Enquanto a sua memória está lá, aberta e desprotegida, ela fica vulnerável ao seu momento presente. Se você relembrar um momento qualquer da sua infância enquanto passa por um processo de ansiedade, estresse ou depressão profunda, o cérebro pega o seu momento emocional de hoje e injeta diretamente na sua memória do passado. O contexto de agora se infiltra em como você se lembra de quem era ontem. E a versão original é apagada para sempre. Tá bom, não é tão dramático assim, mas ainda é dramático. Os resquícios físicos do que aconteceu de verdade até pode estar lá no fundo do seu cérebro, mas o acesso limpo a essa memória fica quase impossível. A velocidade do processo de recuperação dessa memória depende do tempo que você passou reinterpretando as coisas.
E para recuperar, ao invés de se buscar relembrar a memória do jeito que ela era, se faz exatamente o oposto, como a reestruturação cognitiva usada na terapia. Ao invés de tentar escavar o passado intacto, você treina o cérebro para forjar uma interpretação mais saudável e racional da situação, e intencionalmente salva isso por cima da memória corrompida, ou do trauma. O que o cérebro faz é criar um traço de memória competitivo. Ele meio que arruma os engramas neuronais e você tem uma memória V3, vamos dizer assim. Uma observação é que a sua memória corrompida ou traumática, ela não deixa de existir. Ela só se torna mais fraca na hora de ser ativada instintivamente. Mas existe outro problema que não envolve a alteração da memória. Porque diferente de um computador, não existe um arquivo de log dizendo sua memória foi alterada dia tal. Você sequer sabe que sua memória foi reinterpretada, porque o seu cérebro só reconstrói o evento e jura para você que essa nova versão, sutilmente envenenada pelo seu humor do presente, é a pura e absoluta verdade. Bom, uma curiosidade nessa parte. Sabe aquele seu amigo ou parente que gosta de contar lorota e sempre aumenta um pouco a história para ficar mais engraçada, gerando risada e dopamina no presente? Então, isso gera um erro de previsão positivo. O cérebro vai reconsolidar essa memória com esse detalhe exagerado como sendo totalmente verdade. Então, sim, nesse caso, uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Entenderam? Lembrar não é exatamente reviver. Lembrar é um ato inevitável de destruição e reescrita. Seu cérebro está mais para um detetive corrupto do que para um bibliotecário organizado. Esse detetive odeia, acima de todas as coisas, a dissonância cognitiva. E ele só faz o que faz de pegar suas emoções do presente e injetar nas suas memórias do passado, porque ele precisa que o seu passado justifique perfeitamente o que você está sentindo hoje. Mesmo que para isso ele tenha que esconder os seus momentos de glória e injetar sentimentos ruins em memórias completamente neutras. E isso é fácil de acontecer porque, como a gente viu, nossa memória e nossa percepção não são arquivos fechados. Nossa memória e percepção atuam junto com a consciência o tempo todo, para interpretar e dar sentido ao ambiente atual. Se o seu filtro mental mapeia o cenário de hoje como um fracasso, ele força sua memória a fornecer provas falsas do passado para justificar isso. E assim você se torna refém do seu humor de hoje. Bom, é bastante coisa, né? Mas ainda pode ficar pior. Porque nós não somos só um editor corrupto do passado com memória estável e de fácil manipulação. Nós também somos muito bons em fabricar eventos do absoluto nada. Vamos entrar agora na amnésia de fonte. Olha só esse detalhe esquisito. O seu cérebro compartilha a mesma via para duas coisas opostas. A visão real captada pelo seu olho e a projeção interna criada pela sua imaginação. Para o cérebro físico não existem duas estradas separadas. A realidade e a imaginação são como dois trens de alta velocidade correndo exatamente no mesmo trilho. E por causa disso, seu córtex pré-frontal é obrigado a atuar como um inspetor rigoroso, usando um algoritmo chamado monitoramento de realidade. A função dele é pensar cada imagem. Se a imagem tem 4K de resolução, cores vivas e cheiros, ele dá o carimbo verde de fato. Se a imagem é opaca, nebulosa e exige esforço para não sumir, ele dá o carimbo vermelho de fantasia. Mas e se você enganar esse inspetor? Se por pura sugestão ou indução terapêutica você imaginar um evento fictício de novo e de novo e de novo? Nesse caso, as redes neurais da imaginação ganham uma musculatura absurda. O cérebro perde a etiqueta de origem do arquivo. Ele não sabe mais se a imagem veio da sua retina ou da sua imaginação. E é óbvio que isso foi testado. Na década de 90, a pesquisadora Elizabeth Loftus decidiu testar essa falha. O teste ficou conhecido como Perdido no Shopping. A equipe de pesquisa recrutou 24 voluntários e entregou a cada um deles um livreto contendo 4 histórias detalhadas sobre a infância deles. A criatividade do experimento estava na montagem. Os pesquisadores conversaram secretamente com a família dos voluntários. 3 daquelas histórias eram eventos reais que de fato aconteceram. A 4ª história, no entanto, era completamente mentira, fabricada em um laboratório, mas que foi validada pela família. A história falsa dizia que o voluntário aos 5 anos havia se perdido em um shopping, entrado em pânico, chorado desesperadamente e, por fim, sido resgatado por uma mulher idosa.
25% dos participantes não só apenas acreditaram na história mentirosa, eles ativamente lembraram do evento. Mas o que impressionou de verdade foi o nível clínico de detalhes que os voluntários começaram a inventar para justificar a memória. Não era apenas um "eu acho que lembro". Eles passaram a relatar metadados sensoriais. Eles descreviam a cor da camisa da idosa. Eles relatavam com exatidão a disposição física das vitrines das lojas do shopping. Eles descreviam o eco das vozes, a textura do chão e o calafrio de terror de uma criança perdida. Eles pegaram uma semente de ficção e usaram o tão inteligente e racional córtex pré-frontal para criar uma mentira perfeita rica em detalhes. Vamos fazer um teste rápido. Algumas palavras vão aparecer na tela e você não precisa pausar e nem ler em voz alta. Pronto. Agora me diz aí, a palavra dormir estava na lista? Se você respondeu que sim, meus parabéns. O seu cérebro está funcionando perfeitamente bem. E você acabou de criar uma memória falsa porque a palavra dormir nunca apareceu. Esse é outro experimento clássico da psicologia, desenhado por Höldinger e McDermott, e ele prova que a sua mente não armazena as palavras exatas. Ele armazena o sentido geral, a vibe da coisa. E esse é o momento perfeito para abordar o efeito Mandela. É um termo que viralizou em 2010, quando a pesquisadora Fiona Brummer percebeu que ela e milhares de estranhos na internet compartilhavam a mesma lembrança vívida, de que Nelson Mandela tinha morrido na prisão nos anos 80. O detalhe é que ele foi liberado, virou presidente e viveu até 2013. Depois disso, o mundo abriu a represa. Milhões juraram que o Darth Vader disse "Luke, eu sou seu pai", embora ele nunca tenha dito o nome Luke na cela. Multidões lembravam de uma faixa preta na cauda do Pikachu ou do mascote do Monopoly. Tem alguma coisa de errado com ele? Sim, o cara do Monopoly nunca usou um monóculo. E isso acontece por conta da economia cognitiva. Manter bilhões de neurônios disparando para processar e gravar detalhes visuais em alta resolução gasta uma quantidade absurda de ATP. E se sua mente não fizesse nada a respeito disso, você morreria de exaustão. Então seu cérebro não desperdiça energia gravando as coisas de forma literal. E essa gravação fiel de memória se chama verbatim. O custo de manter o pixel exato de um joguinho de tabuleiro da sua infância é completamente inútil para sua sobrevivência. Então o cérebro deleta proativamente os detalhes exatos e salva só uma carcaça conceitual, a essência semântica. A memória GIST. Anos depois, quando você quiser relembrar o mascote do Monopoly, seu cérebro não vai achar uma memória em 4K. Ele acha uma imagem mais para 144p. E em vez de ele ir lá e gastar energia tentando renderizar a imagem original, ele usa atalhos estatísticos e probabilísticos muito preguiçosos conhecidos como heurísticas. O algoritmo da sua cabeça pensa: ok, o personagem é um banqueiro caricato dos anos 30. O que os banqueiros magnatas dessa época usavam? Cartola, terno e, óbvio, um monóculo. Para economizar processamento, ele coloca isso no rosto do personagem e renderiza para você como se fosse uma lembrança de verdade. O efeito Mandela acontece porque as pessoas do mundo estão equipadas com o exato mesmo mecanismo para lidar com a realidade. E a maioria delas usam os mesmos atalhos da cultura para preencher os buracos do sistema. Como a economia de energia é igual para todo mundo, o erro final de processamento também é idêntico. Então a verdade dura é: o cérebro não dá a mínima para a precisão do passado. Ele tem mais interesse na sua sobrevivência no futuro. Por isso que a mente não é um gravador muito bom. É mais um simulador preditivo. Algo interessante é que cientistas mapearam o cérebro de voluntários enquanto eles lembravam de algo antigo, e uma região específica se iluminou. Quando pediram para essas mesmas pessoas imaginarem um cenário futuro e inédito, o exame mostrou exatamente o mesmo padrão. Isso significa que a área usada para resgatar o passado é a mesma ativada para construir o futuro. O hardware de memória e da imaginação são a mesma coisa. É tipo armazenar dados no seu processador. Para antecipar o imprevisível, o cérebro quebra suas vivências em pixels isolados. O ângulo de um corredor, o tom de uma voz, a textura de uma roupa. E quando você precisa planejar o futuro, a mente recicla esses pedaços soltos e os recombinam cirurgicamente. Você projeta o que está por vir,
usando destroços do que já foi. Se o nosso cérebro fosse como um disco rígido travado no modo de leitura restrita, nós seríamos arquivistas irretocáveis. Não haveria falsas memórias. Jennifer Thompson jamais teria condenado um homem inocente. O efeito Mandela não existiria e você jamais sofreria por ilusões do seu próprio detetive corrupto. Mas, se fôssemos gravadores perfeitos, seríamos também prisioneiros absolutos do presente. Não teríamos capacidade de planejar cenários, de prever catástrofes de longo prazo, de criar arte ou de conceber ferramentas que ainda não existem. A mesma flexibilidade de estrutura que corrompe nossas lembranças é o motor fundamental da nossa criatividade, da nossa sobrevivência e do nosso planejamento. Então, de modo geral, a falsa memória em si não é um defeito da natureza humana. Ela é o preço evolutivo exato que pagamos pelo privilégio de poder imaginar e sonhar.